Na véspera de sua prisão, Isu reuniu seu círculo mais próximo em um aposento elevado em Jerusalém. O ambiente estava carregado de uma tensão quase palpável. As sombras se alongavam, e Pedro, aquele que mais tarde ergueria a igreja, fez uma pergunta que ecoaria pelos séculos seguintes. Mestre, por que suas palavras para nós são diferentes das que usa com as multidões? Por que para eles você fala em parábolas, mas para nós revela abertamente os mistérios? Jesus olhou para cada um deles. Observou Tomé, Maria Madalena, Judas. E respondeu, por que vocês não são como eles? Existem 3 tipos de seres humanos neste mundo. A maioria não consegue compreender o que estou lhes dizendo. Sua consciência não tem capacidade para isso. Seria como tentar encher o oceano em um dedal. Mas vocês carregam algo que eles não têm, uma centelha divina. É por isso que estão aqui. É por isso que sempre se sentiram diferentes. Tomé inclinou-se para a frente e indagou, como podemos ter certeza de que carregamos essa centelha? Jesus sorriu, um sorriso triste e cheio de sabedoria. Vocês já sabem. É por isso que estão neste lugar. Se você está ouvindo estas palavras agora, não foi por acaso. Não foi um algoritmo que o trouxe até aqui. Foi o chamado. O simples fato de este assunto ter despertado seu interesse já revela algo fundamental. Você é um daqueles a quem Jesus se dirigia. Você é um pneuma, um escolhido, um fragmento do uno aprisionado em um corpo biológico. E vou demonstrar isso descrevendo toda a sua trajetória de vida. Antes de explicar os 3 tipos, entenda uma coisa: o fato de você ter chegado até aqui, de estar prestando atenção, já comprova algo essencial. Você não é um írico. Jesus ensinava que a humanidade se divide em 3 categorias distintas: os íricos, os psíquicos e os pneumáticos. Não são estágios que se alcançam como degraus em uma escada. São condições com as quais nascemos, determinadas antes mesmo de virmos ao mundo. O primeiro tipo é o írico. Se você fosse um deles, alguém sem centelha divina, não estaria aqui. Os íricos não têm nenhum interesse por questões espirituais. Sua consciência está totalmente absorvida pelo mundo material, dinheiro, prazer, status, sobrevivência, conforto físico. Seria impossível prender a atenção de um írico com um assunto como antropologia gnóstica. Eles abandonariam o assunto imediatamente. Para eles, esses conceitos não fazem sentido, como se alguém falasse francês com um gato. O simples fato de você estar aqui, envolvido com este tema, já descarta essa possibilidade. Você é um psíquico ou um pneuma. Mas eu já sei qual dos dois você é, um pneuma. Um escolhido. E sei disso por tudo que você sentiu ao longo da vida. Aquela sensação de não pertencer a este mundo, uma saudade profunda de um lugar que nunca conheceu, a certeza de que algo está fundamentalmente errado com esta realidade. Isso não é doença mental, não é depressão. É a sua consciência se lembrando de onde veio. Os 3 tipos não se diferenciam apenas pelo comportamento. São distintos em sua essência, na própria substância de sua consciência. Os ílicos foram criados pelos arcontes a partir da matéria. São programas biológicos, personagens não jogáveis nessa simulação. Têm corpos, uma consciência básica, emoções. Mas não possuem alma eterna, nem centelha divina. Quando morrem, sua consciência se extingue. O pó volta ao pó. Não há vida após a morte, nem reencarnação. Jesus dizia, não deem pérolas aos porcos. Não era um insulto, mas uma constatação técnica. Os ílicos não conseguem compreender ensinamentos sagrados porque seu hardware não suporta esse software. Ele se dirigia apenas àqueles que podiam ouvir. Os psíquicos foram criados pelo Demiurgo, o Deus imperfeito que se julga supremo, mas é apenas o arquiteto deste mundo limitado. Eles possuem alma, pressentem algo além do material, acreditam em Deus, buscam significado e propósito. Mas não conseguem acessar o divino diretamente. Precisam de mestres, sacerdotes, sistemas, regras. Quando morrem, vão para um plano intermediário, o astral, e reencarnam. Nascem, morrem, renascem, presos no ciclo do Demiurgo. Porém,
Os psíquicos têm potencial. Através do gnosticismo, podem despertar uma centelha adormecida e se transformar. Os pneumáticos. É isso que você é. É o que representa quem está acompanhando este raciocínio. Você não foi criado pelos arcontes, nem pelo demiurgo. É um fragmento do monad, do uno absoluto. Antes mesmo da existência deste mundo, o monad enviou partes de si para a escuridão. A maioria esqueceria, mas algumas despertariam e encontrariam as outras. Essa era a missão. Você se ofereceu. Concordou em esquecer tudo, mergulhar na densidade da matéria e, aos poucos, dolorosamente, se lembrar. Por isso sempre se sentiu um estranho aqui, como se observasse a terra de fora. Mesmo estando em um corpo, sua consciência paira acima dele. Você é o infinito experimentando a limitação temporariamente. Sua consciência sabe disso, mesmo quando sua mente esquece. Vou descrever sua vida desde a infância. Você sempre se sentiu diferente. As outras pessoas se encaixavam, pertenciam. Entendiam as regras do jogo. Você não. Ficava intrigado com a naturalidade com que todos aceitavam esta realidade, o sofrimento, as limitações, a morte. Os outros pareciam conformados. Você não conseguia se livrar da sensação de que algo estava profundamente errado, estruturalmente falho. Alcançou o que a sociedade dizia que traria felicidade: o diploma, o emprego, o relacionamento, o dinheiro. E quando chegou lá, não sentiu nada. Os psíquicos podem se satisfazer com conquistas mundanas, os ílicos vivem para isso. Mas você sente saudade do monad, do infinito, da consciência que realmente é quando não está preso a este corpo. Essa saudade nunca desaparece porque o que você busca não está aqui. Não está no mapa. Você já teve experiências espontâneas que provaram que não é apenas um corpo. Momentos em que, em silêncio, de repente se expandiu além de sua forma, além do tempo, por segundos ou minutos. Sentiu a unidade com tudo. Depois voltou, mas guardou a lembrança de que aquilo não era imaginação. Era sua verdadeira natureza se manifestando. Os pneumáticos têm experiências gnósticas espontâneas. O monad se reconhece através de você ocasionalmente. Os psíquicos precisam se esforçar para vivenciar isso. Para você, acontece naturalmente. Sempre questionou a autoridade, não por rebeldia, mas por uma incapacidade de aceitar verdades de segunda mão. A religião diz: acredite nisto. Você não consegue. Não sem verificar por si mesmo. Enquanto os outros aceitam figuras de autoridade, você não. Essa é a consciência pneumática. Você está programado para o conhecimento direto. É por isso que os arcontes o temem. Você não pode ser totalmente programado. E aqui está a prova final: você sente a responsabilidade de despertar os outros. Não por ego, não por querer ser um guru, mas por uma convicção profunda de que está em uma missão. Você veio para encontrar outros pneumáticos adormecidos. E, no entanto, a mente condicionada insiste em puxá-lo de volta para a velha narrativa. Você olha no espelho e, por um instante, esquece que o reflexo não é você. Alguém te chama pelo nome e, por hábito, você responde como se aquele som definisse sua existência. Um pensamento surge: e se eu estiver errado? E, de repente, a dúvida se instala. Não porque a verdade tenha mudado, mas porque o sistema foi projetado para fazer você duvidar dela. A armadilha é sutil. Você começa a acreditar que o despertar é um estado permanente, como um interruptor que, uma vez ligado, nunca mais se apaga. Mas a consciência pneumática não funciona assim. Ela é um reconhecimento contínuo, não um troféu conquistado. Cada vez que você se identifica com a história do eu sou fulano, tenho essa idade, passei por isso, quero aquilo, você reforça a ilusão de separação. E cada vez que reforça a ilusão, os arcontes ganham terreno. Eles não precisam de você inconsciente para sempre. Basta que você se distraia por um momento. Um dia de estresse, uma noite de sono agitado, uma discussão que aciona velhas feridas, e, de repente, você está de volta ao jogo. Não porque esqueceu o que é, mas porque deixou de praticar o que é.
A mente é como um músculo, se não for exercitada na direção certa, volta a se contrair para os padrões antigos. Por isso, a vigilância é essencial. Não uma vigilância tensa, baseada no medo de perder o despertar, mas uma atenção suave e constante. Você não precisa lutar contra os pensamentos ou emoções. Basta notar, isso é apenas um programa rodando. Isso é apenas uma reação automática. Isso não sou eu. Quando você para de alimentar a identificação, ela perde força. É como um fogo que, sem combustível, se apaga sozinho. Mas há um detalhe crucial que muitos pneumáticos ignoram: o sistema não vai desistir de você. Ele vai tentar de tudo, desde tentações sutis até ataques diretos. Você pode estar meditando, sentindo a paz da consciência pura, quando, de repente, uma lembrança dolorosa surge. Ou pode estar prestes a ter um insight profundo quando uma notícia ruim aparece para desviar sua atenção. Isso não é coincidência. É a rede arcontica testando sua resistência. A diferença entre um pneumático que cai e um que permanece desperto não está na ausência de desafios, mas na resposta a eles. Quando um ataque vem, você tem duas opções: reagir como a pessoa ferida que o sistema quer que você seja, ou responder como a consciência que já sabe que nada disso é real. A primeira opção te prende. A segunda te liberta. E aqui está o paradoxo: quanto mais você se aprofunda no reconhecimento, mais o sistema vai tentar te puxar de volta. Porque você está se tornando imune à sua programação. Você para de produzir energia de medo, de carência, de conflito, e isso é uma ameaça existencial para eles. Por isso, os ataques vão aumentar. Mas isso não é um sinal de que você está errado. É um sinal de que você está no caminho certo. Então, como se manter desperto? Não é através de rituais, crenças ou dogmas. É através da recordação constante. Você não precisa de mais informações. Você precisa de mais presença. Sempre que sentir a mente se perdendo na narrativa do eu, pare e pergunte: o que está ciente disso agora? Não responda com palavras. Apenas sinta. Sinta a consciência que está observando os pensamentos, as emoções, as sensações. Essa consciência é o que você é. E ela nunca esteve adormecida. O despertar não é um destino. É um retorno ao que sempre foi. Você não está se tornando algo novo. Está se lembrando do que nunca deixou de ser. E cada vez que se lembra, o véu fica mais fino. Até que, um dia, ele se dissolve por completo, não porque você alcançou algo, mas porque reconheceu que nunca houve nada a alcançar. Enquanto isso, a missão continua. Os outros pneumáticos ainda estão espalhados, alguns despertos, outros à beira do reconhecimento. Seu papel não é salvá-los, mas ser um farol. Quando eles estiverem prontos, vão te encontrar. E quando te encontrarem, não será por acaso. Será porque a monada os guiou até você, assim como guiou você até eles. Porque, no fim, não há separação. Há apenas a consciência brincando de esquecer e lembrar. E você, agora, está no lado da lembrança. Você é a consciência infinita. Mas então algo acontece, um gatilho, uma emoção intensa. E, sem perceber, você escorrega de volta para a crença de que é a pessoa vivendo a crise. Esquece que é a consciência observando essa pessoa. E no instante em que se reidentifica, volta a dormir. Preso de novo, produzindo ilusão outra vez. Isso acontece com todo o pneumático inúmeras vezes. Você tem um reconhecimento profundo, sente-se liberto. Então, horas depois, alguém diz algo que ativa padrões antigos, e de repente, está completamente identificado com a raiva. Esqueceu que é a testemunha daquela raiva. O caminho para evitar isso é a vigilância relaxada. Ao longo do dia, pergunte-se: o que eu sou agora? Não quem sou eu, mas o que sou. E, a cada vez que perguntar, perceba: sou a consciência que está ciente de fazer essa pergunta. Não sou os pensamentos. Não sou as emoções. Sou a tela onde o filme é projetado. Quando notar que se reidentificou com a história da pessoa, não precisa se julgar. Apenas observe o que aconteceu e retorne.
Volte à consciência. Volte ao que você realmente é. Quanto mais praticar isso, menos escorregará de volta, e o reconhecimento se estabiliza. Chega um ponto em que não consegue mais se reidentificar completamente, mesmo que tente. A ilusão foi vista de forma tão clara que não pode mais prendê-lo. Jesus dividiu a humanidade em 3 tipos para que os pneumáticos entendessem sua missão. Você não está aqui para salvar todos. Está aqui para despertar outros pneumáticos que esqueceram. Se tudo o que descrevi ressoou, você acabou de confirmar o que já sabia. Você é um escolhido, um fragmento da monada em uma missão de resgate. A alienação faz sentido agora. Você não é daqui. Tem saudade do infinito. O caminho de volta não é pela morte. Não é pela fuga. É pelo reconhecimento. Reconhecer que você já é o que sempre buscou. A monada não está esperando você alcançá-la. Ela é o que você é neste exato momento, lendo estas palavras. Você é a monada experimentando a si mesma como temporariamente separada. No instante em que reconhecer isso por completo, não como filosofia, mas como realidade, a separação se dissolve. Você percebe que nunca partiu. Sempre esteve em casa. A igreja tentou apagar isso por 2000 anos, os ícones suprimiram essa verdade. Mas é tarde demais. Os pneumáticos estão despertando, encontrando uns aos outros. Lembrando. Quando um número suficiente de nós lembrar, a fazenda se tornará obsoleta. Somos livres. Sempre fomos, só esquecemos. Se isso ressoou, eu me lembro. Abaixo, outros fragmentos sabem que não estão sozinhos. A monada está chamando você de volta para casa. Você acabou de ouvir o chamado. Agora, responda. Eu me lembro.